É para isso que existem bancos públicos. É para fazer aquilo que muitas vezes a iniciativa privada não quer fazer. Por isso, tanto a Caixa Econômica, quanto o Banco do Brasil, quanto o BNB, quanto o BASA, quanto o nosso BNDES. A orientação é essa. Prefeito não é bandido, governador não é bandido. Se ele tiver as contas dele em dia, ele tem direito, sim, de ir ao banco e pedir um financiamento e o banco financiar. Porque no Nordeste, o BNB não financiava mais prefeito nem Estado. Ou seja, não sei então para que serve um banco se quando o Estado, que está em condições de pagar, pede um dinheiro, ele não dá. Para que serve? Então, eu acho que isso é uma coisa, para mim, muito sagrada. Muito sagrada. E tem muito a ver com o presidente. Tem muito a ver com a disposição, porque tem gente que não quer que empreste mesmo. Tem gente que acha que o dinheiro do BNDES deveria ser devolvido para os cofres do Tesouro. Quando, na verdade, o dinheiro do BNDES é para investir, sabe, para empresário que quer investir, que quer gerar emprego, que quer pagar salário. É para desenvolver esse país. E isso é o que nós estamos fazendo aqui nesse gesto singelo. E não pense que vai ficar só nisso, não. São Paulo, quando a gente for discutir o Rodanel, é mais 7 bilhões. Quando a gente for discutir o túnel, sabe, lá do nosso túnel de Paris, Londres, ou seja, que é do Guarujá a Santos, é mais 7 bilhões. E se o Tesouro não tiver dinheiro, o BNDES vai ter dinheiro e o BNDES vai financiar. Porque não é interesse só de São Paulo, é interesse desse país. Eu não quero saber de que partido é o Tarcísio, não quero saber de que partido é o Helder, eu quero saber o seguinte: eles são governadores eleitos, com o mesmo povo que votou em mim. Os prefeitos idem. Então nós vamos tratar todo mundo com muita cidadania, com muito respeito, porque esse país vai surpreender em 2024. Em janeiro de 2003, eu fui a Hiroshima, numa reunião do G7. E quando eu cheguei a Hiroshima, a senhora que preside o Fundo Monetário Internacional me procurou para dizer: presidente, tudo bem, a situação não está muito boa, o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu quase que eu pergunto para ela: com que informação você fala isso? Com que informação? Agora eu encontrei com ela no G20, e eu falei: olha, nós não vamos crescer 0,8%, vamos crescer 3%. E se o juro tivesse mais baixo, a gente cresceria mais. A mesma coisa é agora. Eu queria alertar para os governadores uma coisa importante. Você já tem tanta experiência quanto eu. O nosso papel, muitas vezes, é passar otimismo e vender, sabe, criatividade para que a gente dê certo na governança. Eu estava vendo a Luísa Mercadante falar. Falou: emprestamos 4 vezes mais do que o ano passado. Eu estava vendo a nossa presidenta do Banco do Brasil falar: emprestamos 4 vezes mais do que o ano passado. Não emprestamos mais do que os 4 anos do governo passado. Eu estava vendo a Caixa falar: emprestamos mais do que 4 anos. O BNB emprestou umas 4 vezes. O ministro do Transporte, este ano, está investindo 23 bilhões de reais, que é mais do que os 4 anos do governo passado. Então eu fico me perguntando: qual é o pessimismo dos economistas que acho que vai crescer pouco, porque a China não sei das quantas, porque... Sabe, então, gente, é o seguinte: nós não temos que pensar na China, vamos pensar em nós aqui. Quando alguém aqui vai no médico, alguém vai para saber que está doente? Não. Vai atrás de uma cura, de um remédio. Vamos criar nós as condições desse país crescer. E esse país pode crescer, sim, em 2024, tanto que cresceu em 2003. Nós temos projetos, nós temos bancos, nós temos empresários, nós temos disposição de fazer esse país crescer. É preciso parar de chorar e de lamentar. O país será do tamanho da nossa criatividade. Você chega em casa e não tem comida, eu fico chorando: não tem comida para me comer, sabe? Eu vou ficar na mesa com fome, não vou sair para procurar comida. Esse país vai crescer. Quem estiver apostando que esse país vai ter um decréscimo muito grande no crescimento, eu quero aqui que esteja em dezembro do ano que vem aqui, para a gente ver o que aconteceu. Porque vai aparecer dinheiro,
vai aparecer dinheiro privado, vai aparecer investimento externo. É por isso que nós vamos agora para Dubai, vamos para a Arábia Saudita, vamos para o Catar, cheio de projetos, cheio de amor para dar, vamos para a Alemanha. Eu fiz a melhor reunião com a Alemanha desde que eu conheço a Alemanha, de 1980. E depois de 2 mandatos presidenciais, eu nunca vi tanto amor para dar ao Brasil. E nós temos que aproveitar essa possibilidade da transição energética e fazer desse país a maior potência de produção de energia renovável do planeta Terra. E se eles quiserem comprar, que venha comprar. Se não tiver dinheiro, a gente tem que correr atrás. Não dá para a gente apenas constatar que não tem dinheiro e ficar quieto. Não, nós temos que ir atrás. Em algum lugar nós temos que ter. Nós temos que mexer com o coração do presidente do Banco Central. Reduz um pouco o juro, que as pessoas estão querendo tomar dinheiro emprestado. Os governadores podem ajudar, fazer pressão, vamos baixar os juros, gente. Sabe, fazer os bancos emprestar dinheiro para criar emprego. Quando tiver emprego, tiver salário, o que vai acontecer? A indústria paga salário, o povo vira consumidor, o comércio compra da indústria e vende para o consumidor. O que vai acontecer como resultado? A economia vai crescer. Eu vou dar 2 casos para vocês não perderem a esperança. Quando eu cheguei na presidência aqui em 2003, Tarcísio, eu fui para a China, numa viagem em 2004, 2005, a China ela tinha conseguido juntar os 100 bilhões de dólares de reserva internacional. 100 bilhões de dólares. Eu voltei da China pensando, pô, o dia que o Brasil tiver uma reserva de 100 bilhões de dólares, a gente vai ser um país independente, um país rico. O que aconteceu, querida Tereza Campelo? Quando eu deixei a presidência, já tinha 270 e pouco, e a Dilma deixou 380 bilhões de dólares de reserva. A primeira vez que o Brasil tem uma reserva que é capaz de suportar as crises que aconteceu depois. A outra coisa era a questão da balança comercial. O Brasil não tinha nem 100 bilhões de fluxo comercial. Era uma pobreza desgraçada. O dia que a gente atingiu 100 bilhões no fluxo entre exportação e importação, nós colocamos um container na frente do Ministério do Álcool que ficou uns 3 meses no guindaste, pendurado no container. Esse ano, nós tivemos 100 bilhões de superávit. Como se fosse quase que de lucro. Isso é pouco. Isso é pouco. Para um país que até outro dia demorava 5 anos para matar um boi, hoje mata um boi com 20 meses, até 18 meses. Um país que demorava 90 dias para matar o frango, hoje mata com 35, 40 dias um frango. Ora, um país que consegue quase que duplicar a sua produção, sabe, de grãos, quase que ocupando o mesmo espaço. Um país que tem 150 milhões de hectares de terra degradada para recuperar. Do que a gente tem medo? Por que a gente é tão frágil? E por que a gente fica olhando os outros ao invés de olhar para nós mesmos e dizer o que nós queremos desse país? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, é preciso mudar a palavra gasto. A palavra gasto, ela não pode ser utilizada, eu vou gastar numa estrada, eu vou gastar numa educação. Isso não é gasto, isso é investimento. E é o investimento mais sagrado que você faz. Então, é preciso que a gente alerte os nossos economistas para compreender o seguinte: nem tudo que a gente investe fora de custeio é gasto, gente. É preciso que a gente tenha clareza, porque senão a gente fica amarrada nos princípios da só estabilidade fiscal. Eu quero estabilidade fiscal, brigo por ela, já provei que sou capaz, mas eu quero estabilidade social. Estabilidade social a gente cria com geração de emprego, com aumento de salário. Ou nós queremos criar um mundo em que a maioria das pessoas vivam ganhando abaixo de $2 por dia? Eu confesso a vocês uma coisa: nós vamos terminar 2003 muito melhor do que as previsões todas de 2002. Você sabe disso, né, Nelson? Nós vamos terminar 2003 muito melhor do que todas as previsões de esquerda, de direita e de centro de 2003. Vocês se lembram que a gente começou a governar esse governo? A gente não tinha orçamento.
Temos que contar com o apoio do Congresso Nacional para fazer uma PEC extraordinária 2 meses antes de eu tomar posse, para a gente, inclusive, pagar a conta do governo anterior. O Brasil não vai. O Brasil está ferrado, não está ferrado. O que nós precisamos é a gente saber o que a gente quer, como é que a gente quer, como nós vamos fazer. E disso eu quero dizer para vocês que eu não abro mão. Está aqui os governadores, está aqui vocês, prefeitos e auxiliares de governadores. A gente pode se juntar outra vez em dezembro de 2004 e vamos ver o que aconteceu na economia brasileira. E eu acho, eu estava dizendo para o Alckmin ali, cochichando no ouvido dele, a quantidade de dinheiro que eu vejo essas pessoas anunciarem, a quantidade de dinheiro que eu ouço em cada reunião ministerial, porque no meu ministério já colocou 4 vezes mais do que o governo anterior. Sabe, tudo é assim. Olha, se isso é verdade, eu só não gosto quando fala porque criou tantos empregos diretos ou indiretos, porque às vezes a soma do direto ou indireto dá mais que a população brasileira. Então, não precisa me prometer tanto. Eu só quero que esses investimentos se transformem em coisa concreta, numa obra, num emprego, num salário e numa melhoria dos ativos desse país. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. É por isso que não tem que ter medo de emprestar dinheiro para um estado como São Paulo. Emprestar dinheiro, você veja, eu sou o maior pescador de pintado do Rio Paraguai. Eu estava falando para o governador, é verdade, você pode perguntar, pega o livro de história lá que você vai ver. Sabe, como é que a gente vai deixar de emprestar dinheiro para o Estado que tem as condições de crescimento com o Mato Grosso? E esse moço Helder, que agora vai ser da COP30, só fala nisso, sabe? Trazer o mundo inteiro para Belém. A gente que vai presidir o G20 esse ano, você sabe quantas reuniões vão ter esse ano? Mais de 100 reuniões aqui no Brasil, só de gente importante. E nós vamos colocar a gente mais importante, vamos fazer uma plenária do povo para discutir o G20. E depois do G20, a gente vai ter a COP30 e os BRICS juntos. Sabe? Do que esse país tem medo? Do que esse país é pessimista? Do que a gente fica achando que não vai dar certo? Ora, a cabeça do presidente, a cabeça dos governadores, não é para constatar o que o povo constata todo dia. A nossa cabeça é para mudar a constatação, para fazer as coisas acontecer melhor para eles. Esse é o papel de um presidente da República, de um governador e de um prefeito. Se a gente ficar fazendo estatísticas e chorando porque está ruim, para que a gente é governo? A gente tem que mudar aquilo que não funciona. E eu posso dizer para vocês, tá? Esse país vai mudar de verdade. Eu quero ter uma conversa franca com vocês quando chegar dezembro de 2026. Eu quero fazer o mesmo que eu fiz em 2010, provar. Esse país agora já é a nona economia do mundo. Se prepare, porque nós vamos disputar a 7ª, a 6ª economia do mundo, porque não há nenhuma explicação desse país ter o potencial extraordinário que tem e a gente fica chorando, lamentando, reclamando. Nós temos que fazer as coisas acontecer e esse é o nosso papel. Por isso, queridos governadores, tenham sempre em mente o seguinte: o governo federal quer compartilhar com vocês o sucesso do que aconteceu nesse país. E compartilhar o sucesso com os governadores é a gente compartilhar as obras, compartilhar os financiamentos. E eu queria dizer para vocês já, estou convidando todos os governadores, porque dia 8 de janeiro nós vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou se dar um golpe dia 8 de janeiro e que ele foi debelado pela democracia desse país. Eu pretendo ter todos os governadores aqui, os deputados, os senadores, os empresários, para a gente nunca mais deixar as pessoas colocarem em dúvida de que o regime democrático é a única coisa que dá certeza das instituições funcionárias e do povo ter acesso a participar da riqueza que ele produz. O restante é balela. Por isso, muito obrigado a todos vocês por terem comparecido.